já que a gente não pode fazer nossas aulas práticas, né? Vamos continuar aqui postando uns vídeos, né? Hoje eu vou mostrar para vocês a estação total, tá? Essa aqui é a estação total, muito parecida com o teodolito, que eu já apresentei para vocês, o teodolito eletrônico, mas essa aqui é a estação total, tá? Ela é da marca Geodetic, funciona com uma bateria que é recarregável. E qual que é a principal diferença entre um teodolito e uma estação total? A estação total, pessoal, o acessório que a gente utiliza para poder medir as distâncias horizontais entre um ponto e o outro, não é a mira, que a gente conhece lá do teodolito. É um prisma refletor, que é esse aqui. A estação total funciona com a tecnologia de emissão de infravermelho. Então ela vai emitir um infravermelho que vai bater aqui no prisma e, de acordo com o tempo que ele demora a voltar, a gente vai conseguir medir então a distância horizontal entre pontos. Além de medir a distância horizontal, ela consegue medir também, como o teodolito, ângulos horizontais, ângulos verticais, diferenças de nível, entre outras coisas. Então aqui a gente já tem uma estação total que está nivelada, então o processo de montagem do equipamento é o mesmo que já foi explicado para o teodolito. E aqui a bolha circular, que é a primeira bolha que a gente tem que nivelar, já está centralizada, tá? Então aqui, quando a gente liga o equipamento, já que ele é eletrônico, tá ligando. Temos uma caneta aqui do lado, ó, que podemos acessar. Vamos esperar ligar. E esse nível de bolha tubular, nós conseguiremos ver ele pela tela também. Então ele tem a opção de nivelamento do nível de bolha pela tela, como eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então a gente tem aqui o nível, ó, o nível de bolha. Ele está um pouco desnivelado, então vamos fazer o procedimento de nivelar a bolha tubular. Então vou alinhar um eixo do aparelho e girar os dois parafusos calantes ao mesmo tempo, ou para fora ou para dentro. Vou girar lentamente, já que é uma bolha bem sensível. E observem, pessoal, que tanto a bolha aqui física quanto a bolha da tela, ela está se movimentando. E eu consigo centralizar. Vou girar o equipamento 90 graus. E aí nivelar a outra bolha que está faltando. O outro lado, quer dizer. E aí ela fica totalmente centralizada. Então o equipamento está pronto para iniciar. Aqui, pessoal, nessa mesma tela, onde nós temos o nível de bolha circular, temos também uma forma de nivelar, centralizar o eixo do aparelho no piquete, não mais com um fio de prumo ou prumo óptico. Nós temos um prumo a laser, uma luzinha, uma simples luz vermelha que vai ser projetada sobre o piquete, tá? Eu estou projetando sobre a minha mão aqui para ficar mais fácil de visualizar. E aqui a gente pode apagar a luzinha, certo? Após a centralização do equipamento no ponto topográfico, tá? Que é o piquete ou um marco topográfico. No menu inicial, nós temos várias opções a serem trabalhadas. A primeira opção está escrito Trabalho. Aqui, nós podemos criar uma nova pasta, um novo trabalho, ou abrir uma pasta já existente. Quando eu venho em novo, eu posso colocar a data de hoje, o nome de um projeto, ou qualquer dado que eu queira referente a esse projeto, a essa obra. Mas eu vou mostrar aqui a opção de levantamento. Nós temos a opção aqui de levantamento de ângulos, distâncias ou coordenadas. Em ângulo, podemos visualizar o ângulo vertical, que nesse caso aqui está sendo mostrado em porcentagem, mas alternando aqui, ó, nós temos a visualização de um ângulo vertical em graus, né, minutos e segundos. Observem que quando eu movimento aqui a luneta, o ângulo vertical é alterado. Aqui temos um ângulo zenital correspondente a 90 graus. O ângulo horizontal, à medida que eu movimento o eixo horizontal do equipamento, eu tenho esse movimento do ângulo horizontal. Caso seja necessário, nós podemos zerar o ângulo. Então, quando que a gente deve zerar o ângulo? Zerar quando a gente tem que visualizar
a ré, que é o ponto anterior, zerar o ângulo na ré para a gente obter o ângulo interno de uma poligonal. Tá? Então, nós devemos apertar aqui para zerar o ângulo. E distância, como que a gente mede as distâncias? Aqui embaixo nós temos as 3 abas que foram mostradas lá anteriormente. Ângulo, distância e coordenadas, apresentado aqui por x, y e z. Nessa opção de distância, a gente vai medir as distâncias. Nós temos aqui os ângulos já apresentados, o ângulo vertical e o ângulo horizontal. DI, que significa distância inclinada. DH, distância horizontal, e DV, distância vertical. Só que, para que o equipamento consiga medir corretamente essas distâncias, primeiramente nós devemos informar os dados da estação, aonde o equipamento está estacionado. Então, nós retornamos aqui naquele menu inicial e vamos informar os dados da estação, de um ponto conhecido. Então, nós temos que dar nome ao ponto, né? No caso, um ponto da poligonal pode ser chamado de 1, 2, 3. Lembrando que a estação total ela vai nomeando automaticamente numa sequência numérica. Aqui eu devo informar o AI, que é a altura do instrumento. Então, devo medir o aparelho com a trena até a marcação que temos aqui na lateral, ó. Então, devemos informar essa altura que coincide com o centro da luneta. Informar aqui a altura do prisma. Então, qual que é a altura que o prisma está, tá? Temos como regular a altura do prisma. Aqui está informando 1,80, mas podemos ajustar. E a partir desses dados, ela consegue calcular com precisão a distância. Então, basta a gente visualizar o prisma, ajustar os focos dos fios aqui, ó, ajustar corretamente, centralizar o prisma aqui e aí sim podemos medir. E aí o equipamento ele consegue medir pra gente a distância inclinada 4,478, distância horizontal daqui até o prisma 4,46 metros, e a diferença de nível ou distância vertical de 40 centímetros, 0,4 metros. Então, ele consegue medir de forma automática. Vocês se lembram lá do teodolito que para a gente obter esses dados aqui, nós tínhamos que fazer todo esse processo de montar o equipamento e as leituras dos fios estadimétricos da mira, e todo esse cálculo aqui era feito manualmente. Outro detalhe que diferencia uma estação total é que ela tem a capacidade de armazenamento interno na sua memória. Então, todos esses valores aqui, eles são armazenados na memória interna e depois nós podemos descarregar isso aqui num computador com um cabo de dados aqui, ó, tá? Então, a gente consegue descarregar esses dados aqui no computador, o que facilita, né, o trabalho, a gente ganha tempo e consegue coletar uma maior quantidade de pontos por dia, né? Então, o trabalho acaba sendo mais eficiente. Ainda nessa opção aqui de levantamento, nós temos uma terceira opção, que é a opção de coordenadas. Então, como vocês viram lá na aula teórica, a partir de ângulos e distâncias, nós podemos calcular as coordenadas de todos os pontos de um terreno. A estação total, se nós informarmos qual é a estação de um ponto conhecido e, né, o ponto que o equipamento está estacionado e um ponto de ré, um ponto anterior, a estação ela consegue calcular e já nos fornecer as coordenadas norte, leste e z, que é a altitude, né, a altura de cada um dos pontos. Ela já fornece isso para a gente. Ou se não, a gente pode dar a direção para ela do norte, né? A partir de um azimuth, ela já consegue calcular a coordenada de todos os outros pontos, o que facilita bastante também. A gente já pode trabalhar diretamente em coordenadas. E aí, quando a gente descarregar os dados e processar, ela já vai nos mostrar também qual que foi o erro desse levantamento. O erro em X e o erro em Y. Como vocês já aprenderam lá, o que significa o erro em X e o erro em Y na planilha de coordenadas. Tá? Além disso, no menu inicial aqui, voltando, nós temos diversas outras opções. Uma dessas opções é locação. Locação é quando nós já temos um projeto em mãos e queremos locar os pontos do projeto no campo. Então, nós iremos fazer o processo inverso.
né? Não mais fazer o levantamento topográfico, mas fazer a alocação de pontos de um projeto. Além de outras opções aqui, né? Então, é uma estação total bem completa, tá? É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção aqui no vídeo e até a próxima. Se inscreva no canal e dá um joinha.